Depois dos 60 anos, muita gente começa a perceber algo que antes parecia distante. As pernas já não têm a mesma força. Levantar da cadeira fica mais difícil, subir escadas exige mais esforço, caminhar por alguns minutos causa cansaço, e até tarefas simples como carregar sacolas ou ficar em pé na cozinha podem virar um desafio. Algumas pessoas culpam apenas a idade, outras dizem, é normal, estou ficando velho. Mas a verdade é que perder força nas pernas não deve ser tratado como algo inevitável. Com o passar dos anos, o corpo realmente passa por mudanças. Existe uma perda natural de massa muscular, chamada sarcopenia, que pode afetar principalmente idosos que comem pouca proteína, se movimentam pouco, têm doenças crônicas, dormem mal ou passam muito tempo sentados. O problema é que essa perda costuma acontecer aos poucos, em silêncio. Primeiro a pessoa deixa de caminhar como antes, depois começa a evitar escadas, em seguida sente insegurança ao levantar da cama, medo de cair, dificuldade para sair sozinha e uma sensação de que o corpo está perdendo autonomia. E quando as pernas enfraquecem, não é apenas a caminhada que sofre, a independência também fica ameaçada. Por isso, qualquer estratégia simples que ajude a alimentar melhor os músculos merece atenção. E é aqui que entra um caldo simples, feito com alimentos de verdade, que pode ajudar a nutrir o corpo e dar suporte para a força das pernas depois dos 60. Mas antes de continuar, é importante deixar claro, nenhum caldo sozinho faz milagre, não substitui exercícios, não substitui consulta médica e não cura fraqueza nas pernas. Se você sente dor forte, perda de força repentina, inchaço em uma perna, dormência, falta de ar, dor no peito ou dificuldade súbita para andar, procure atendimento. O que vamos falar aqui é sobre um caldo nutritivo que pode fazer parte de uma rotina de cuidado, ajudando o corpo a receber proteínas, minerais, líquidos e nutrientes importantes para os músculos. Porque muitas vezes o idoso não perde força apenas porque envelheceu. Ele perde força porque come pouco, mastiga mal, sente menos apetite, pula refeições, toma café no lugar de comida, evita carnes por dificuldade de mastigar, bebe pouca água e passa o dia com uma alimentação pobre em nutrientes. O músculo precisa de matéria-prima para se manter. Ele precisa de proteína, energia, vitaminas do complexo B, magnésio, potássio, ferro, zinco e outros nutrientes. E as pernas, por sustentarem o corpo inteiro, sentem rapidamente quando essa nutrição está falhando. Um caldo bem feito pode ser uma forma prática de concentrar alimentos importantes em uma refeição fácil de mastigar e de digerir. Imagine um caldo preparado com frango desfiado ou carne magra bem cozida, legumes como cenoura, abóbora, chuchu ou mandioquinha, folhas verdes como couve ou espinafre, um pouco de feijão ou lentilha para aumentar as fibras e os minerais, alho, cebola, cheiro verde e um fio pequeno de azeite no final. Isso não é apenas sopa. É uma combinação que pode ajudar a entregar ao corpo proteína para os músculos, carboidratos de qualidade para a energia, minerais para a contração muscular e líquidos para a hidratação. E para quem passou dos 60, isso pode fazer muita diferença. Muitas pessoas acordam cansadas, sentem as pernas pesadas e acham que precisam apenas de um remédio. Mas em vários casos, o corpo está pedindo comida de verdade, movimento adequado e acompanhamento dos exames. A força das pernas não depende só dos músculos. Depende também da circulação, dos nervos, dos ossos, das articulações, da vitamina D, da saúde do coração, do controle da glicose e até da qualidade do sono. Por isso, este caldo precisa ser entendido como parte de um conjunto. Ele pode ser uma boa opção no jantar, no almoço ou em dias em que a pessoa está sem apetite para uma refeição pesada. Mas ele deve ser nutritivo de verdade e não apenas água com tempero. Caldo ralo, sem proteína, sem legumes e sem consistência, pode até aquecer, mas não sustenta os músculos. O que fortalece é a combinação certa. E no vídeo de hoje, você vai entender quais ingredientes fazem esse caldo ser mais interessante para as pernas, como preparar sem exagerar no sal, quem precisa ter cuidado e por que, depois dos 60 anos, uma refeição simples pode ser uma ferramenta importante para proteger força,
equilíbrio e independência. O primeiro ingrediente que torna esse caldo interessante para fortalecer as pernas depois dos 60 é a proteína. E aqui muita gente comete um erro. Faz uma sopa cheia de água, batata, macarrão e tempero, mas quase sem proteína. Ela fica gostosa, esquenta o corpo, dá sensação de conforto, mas não entrega o principal material que o músculo precisa para se manter. Depois dos 60 anos, o organismo tende a perder músculo com mais facilidade, principalmente quando a pessoa se alimenta pouco ou passa muito tempo sem se movimentar. Por isso, um caldo para ajudar as pernas precisa ter uma boa fonte de proteína. Pode ser frango bem cozido e desfiado, carne magra em pedaços pequenos, peixe, ovo mexido adicionado no final, lentilha, feijão ou grão de bico, dependendo da tolerância de cada pessoa. O frango é uma opção prática porque é fácil de desfiar, combina com legumes e costuma ser bem aceito por idosos que têm dificuldade de mastigar. A lentilha e o feijão também são ótimos porque, além de proteína vegetal, oferecem fibras e minerais. O importante é que o caldo não seja apenas líquido. Ele precisa ter corpo, sustância e nutrientes. Um bom exemplo seria cozinhar frango com abóbora, cenoura, chuchu, cebola, alho e cheiro verde. Depois desfiar bem o frango e deixar o caldo mais cremoso amassando parte dos legumes. Assim, a pessoa recebe proteína e energia sem precisar mastigar alimentos duros. O segundo ingrediente importante são os legumes coloridos. Muita gente pensa que legume é só para encher o prato, mas eles têm papel essencial na saúde muscular. Cenoura, abóbora, mandioquinha, batata doce, chuchu, abobrinha e inhame podem ajudar a fornecer energia, vitaminas, antioxidantes e minerais. As pernas precisam de energia para funcionar. Um músculo sem combustível fica mais cansado, mais fraco e menos resistente. Por isso, cortar todos os carboidratos depois dos 60 pode ser um erro, especialmente quando a pessoa já está perdendo peso ou força. O segredo é escolher carboidratos de melhor qualidade e em quantidades adequadas. Abóbora, batata doce, mandioquinha e inhame, por exemplo, podem deixar o caldo mais nutritivo e mais saciante. Para quem tem diabetes, a quantidade precisa ser ajustada com orientação, mas isso não significa que todos esses alimentos sejam proibidos. Significa que devem entrar com equilíbrio. O terceiro ponto são as folhas verdes. Couve, espinafre, agrião, salsinha e cheiro verde podem enriquecer muito o caldo. Elas fornecem micronutrientes importantes para o funcionamento do corpo, além de ajudarem a aumentar a densidade nutricional da refeição. Depois dos 60, não basta comer pouco e achar que está tudo bem. O corpo precisa de qualidade. Uma colher de couve bem picadinha no final do preparo, por exemplo, já melhora o valor nutricional sem pesar. Mas existe um detalhe. Se a pessoa usa anticoagulantes, como varfarina, precisa conversar com o médico antes de variar muito a quantidade de folhas verdes, porque elas podem interferir no controle do medicamento. Isso não significa que folha verde faz mal, significa que precisa haver regularidade e orientação. O quarto ingrediente é o tempero certo. Alho, cebola, louro, cúrcuma, gengibre, pimenta do reino em pequena quantidade, cheiro verde e ervas naturais podem dar sabor sem depender de excesso de sal. E isso é muito importante para idosos com pressão alta, inchaço ou problemas renais. Um caldo cheio de sal, caldo pronto industrializado, tempero em cubo e embutidos pode deixar de ser saudável rapidamente. Muitas pessoas preparam sopa com linguiça, bacon, salsicha, tempero pronto e muito sal, achando que estão fazendo algo leve. Mas esse tipo de caldo pode aumentar a ingestão de sódio e gorduras ruins, piorando pressão e retenção de líquido. Para fortalecer as pernas, o caldo precisa ajudar o corpo, não sobrecarregar. O ideal é usar temperos naturais, provar no final e colocar o mínimo de sal necessário. Um fio pequeno de azeite no prato pronto também pode melhorar o sabor e trazer gordura de melhor qualidade, mas sem exagero. E o quinto ponto é a hidratação. Idosos muitas vezes bebem pouca água e a desidratação pode causar fraqueza, tontura, cansaço e até aumentar o risco de quedas. Um caldo nutritivo também ajuda a oferecer líquidos, principalmente em dias frios ou para quem não sente muita sede. Mas atenção, se a pessoa tem insuficiência cardíaca, doença renal ou restrição de líquidos, deve seguir a orientação médica.
Para quem não tem restrição, um caldo bem feito pode ser uma forma simples de hidratar e nutrir ao mesmo tempo. Então, a base ideal desse caldo é simples: uma proteína, 2 ou 3 legumes, uma folha verde, temperos naturais e pouco sal. Essa combinação pode parecer comum, mas é justamente o básico bem feito que muitas vezes falta na rotina. Não precisa ser caro, não precisa ser complicado e não precisa ter ingredientes milagrosos. O que fortalece o corpo é constância. Comer melhor hoje, amanhã e depois. Oferecer ao músculo a matéria-prima que ele precisa. E quando esse caldo entra junto com caminhadas leves, exercícios de sentar e levantar, acompanhamento médico e exames em dia, ele pode se tornar uma ferramenta importante para ajudar as pernas a recuperarem mais disposição. Agora vamos falar de algo que muita gente ignora. Não basta tomar o caldo, é preciso entender por que as pernas estão fracas. Depois dos 60 anos, a fraqueza pode ter várias causas. Pode ser perda de massa muscular, falta de proteína, deficiência de vitamina D, anemia, diabetes mal controlado, problemas de circulação, alterações nos nervos, artrose, dor no joelho, dor na coluna, uso de certos remédios, desidratação ou simplesmente falta de movimento. Por isso, o caldo pode ajudar como parte da alimentação, mas ele não deve esconder sintomas importantes. Se a fraqueza apareceu de repente, se uma perna ficou mais fraca que a outra, se existe dormência, formigamento forte, dor intensa, inchaço em apenas uma perna, falta de ar, tontura importante ou quedas frequentes, é preciso procurar avaliação médica. Agora, quando falamos daquela fraqueza progressiva, aquela perda de disposição que vem chegando aos poucos, a alimentação pode ter um papel enorme. Muitos idosos começam o dia só com café e pão, almoçam pouco, pulam o jantar e terminam a noite com bolacha, chá ou algo muito leve. O problema é que o músculo não se mantém com café, açúcar e farinha apenas. Ele precisa de proteína distribuída ao longo do dia, precisa de energia suficiente, precisa de minerais, precisa de movimento. E um caldo nutritivo pode entrar justamente nos momentos em que a pessoa não consegue comer um prato grande. Em vez de jantar apenas café com bolacha, por exemplo, um caldo com frango, legumes e lentilha pode oferecer muito mais suporte para o corpo. Em vez de fazer uma sopa rala só com macarrão, é possível preparar uma versão mais completa, com proteína, legumes amassados e folhas verdes bem picadas. Isso ajuda especialmente quem tem pouca fome, dificuldade de mastigar ou preguiça de cozinhar à noite, mas existe um segredo importante. O caldo precisa ter densidade nutricional. Isso significa que cada concha precisa carregar nutrientes de verdade. Se você coloca muita água e poucos ingredientes, a pessoa enche o estômago, mas não nutre o músculo. Uma forma simples de melhorar isso é bater ou amassar parte dos legumes no próprio caldo, deixando a textura cremosa e depois adicionar a proteína desfiada. Outra ideia é acrescentar lentilha ou feijão batido, porque isso aumenta fibras, minerais e saciedade. Para quem tolera bem, um ovo pode ser adicionado no final, mexendo dentro do caldo quente como uma forma simples de aumentar proteína. Mas tudo deve respeitar as condições de saúde de cada pessoa. Quem tem doença renal, por exemplo, pode precisar controlar proteína, potássio e líquidos com orientação profissional. Quem tem diabetes precisa observar a quantidade de mandioquinha, batata, inhame ou outros carboidratos no caldo. Quem tem pressão alta precisa controlar o sal. O caldo é simples, mas deve ser inteligente. Outro ponto essencial é que a alimentação sozinha não substitui estímulo muscular. O músculo é como uma planta que precisa de água e sol. A comida é a matéria-prima, mas o movimento é o estímulo que diz ao corpo: continue mantendo essa força. Sem movimento, o corpo entende que não precisa gastar energia mantendo músculos fortes. Por isso, junto com o caldo, exercícios simples podem fazer muita diferença. Sentar e levantar da cadeira algumas vezes, caminhar dentro de casa, subir um degrau com segurança, fazer elevação de panturrilha segurando em uma parede, levantar os joelhos devagar ou praticar exercícios orientados por fisioterapeuta são formas de acordar as pernas. Claro, cada pessoa deve respeitar seus limites e, se houver dor, tontura ou risco de queda, deve buscar orientação antes. Mas ficar parado esperando a força voltar costuma piorar o problema. O caldo ajuda a nutrir, o movimento ajuda a transformar essa nutrição em função. E existe ainda outro fator que interfere muito, a vitamina D.
Muitos idosos têm níveis baixos e não sabem. A vitamina D participa da saúde muscular, dos ossos e do equilíbrio. Quando está muito baixa, a pessoa pode sentir mais fraqueza, dor, cansaço e risco de quedas. Isso não significa sair tomando vitamina por conta própria, porque excesso também pode fazer mal. Significa conversar com o médico e verificar se faz sentido dosar. O mesmo vale para a anemia, B12, função da tireoide, glicose e função renal. Às vezes, a pessoa acha que precisa de um caldo milagroso, mas o corpo está avisando que existe um problema nos exames. Por isso, o melhor resultado vem da combinação: alimentação mais nutritiva, exercícios adaptados, acompanhamento médico e constância. O caldo simples pode ser uma porta de entrada para cuidar melhor de si. Ele aquece, alimenta, hidrata e pode ser preparado com ingredientes acessíveis. Mas o verdadeiro fortalecimento vem quando ele faz parte de uma rotina. Um dia de caldo não muda pernas fracas há anos, mas semanas de refeições melhores, mais proteína, menos ultraprocessados, mais movimento e exames em dia podem mudar a disposição de forma real. Depois dos 60, força não é luxo, força é independência, é conseguir levantar sozinho, é andar com mais segurança, é reduzir medo de cair, é continuar participando da própria vida. Agora vamos montar, de forma prática, como esse caldo pode entrar na rotina de quem passou dos 60 e quer cuidar melhor das pernas. Uma boa base pode ser feita com frango desfiado, lentilha ou feijão, abóbora, cenoura, chuchu, couve bem picadinha, alho, cebola, cheiro verde e pouco sal. Cozinhe tudo até os legumes ficarem bem macios. Depois amasse uma parte da abóbora e da cenoura dentro do próprio caldo para deixá-lo mais cremoso, sem precisar usar creme de leite, farinha ou temperos industrializados. Em seguida, coloque o frango desfiado ou outra proteína de sua preferência e finalize com um cheiro verde e um fio pequeno de azeite no prato. O resultado é um caldo simples, mas com mais sustância. Tem proteína para os músculos, legumes para energia e vitaminas, fibras para o intestino e líquidos para ajudar na hidratação. Ele pode ser consumido no jantar, principalmente por quem sente menos fome à noite ou no almoço em dias mais frios. Mas lembre-se, não precisa tomar litros de caldo. O ideal é que ele seja uma refeição equilibrada, não apenas um líquido para enganar a fome. Para quem tem diabetes, vale cuidar da quantidade de batata, mandioquinha, inhame ou macarrão dentro da receita. Para quem tem pressão alta, o cuidado principal é com o sal, os caldos prontos e os embutidos. Para quem tem doença renal ou restrição de líquidos, é fundamental seguir orientação profissional antes de aumentar proteínas, feijão, lentilha ou volume de caldo. E para quem tem dificuldade de mastigar, a textura pode ser adaptada, deixando os legumes mais macios e a carne bem desfiada. O mais importante é entender que esse caldo não funciona como remédio milagroso. Ele funciona como apoio. Ele ajuda quando substitui uma refeição pobre, como café com bolacha, pão com margarina ou sopa rala sem proteína. Ele ajuda quando entra junto com uma rotina de movimento, mesmo que seja simples. Sentar e levantar da cadeira algumas vezes, caminhar dentro de casa, fazer exercícios de panturrilha segurando na parede e movimentar as pernas todos os dias pode estimular os músculos a usarem melhor os nutrientes. O corpo precisa receber alimento, mas também precisa receber o sinal do movimento. Se você só alimenta e não se mexe, a força não volta como poderia. Se você só se mexe, mas come pouco, o músculo não tem matéria-prima. A combinação é que faz diferença. Então, se suas pernas andam mais fracas, comece observando sua rotina. Você está comendo proteína suficiente? Está bebendo água? Está fazendo exames? Sua vitamina D está adequada? Sua glicose está controlada? Sua pressão está bem acompanhada? Você passa muitas horas sentado? Essas perguntas são tão importantes quanto a receita, porque a força nas pernas depende de vários sistemas trabalhando juntos: músculos, nervos, circulação, ossos, articulações e coração. O caldo pode ser um passo simples para melhorar a alimentação, mas a investigação médica é importante quando a fraqueza é intensa, piora rápido ou vem com outros sintomas. Depois dos 60, perder força não deve ser aceito como destino. É possível cuidar melhor do corpo com atitudes simples, constantes e seguras. Um prato quente, nutritivo e bem preparado pode ser o começo de uma mudança maior. Não porque ele seja mágico, mas porque ele entrega ao corpo aquilo que muitas vezes está faltando:
proteína, energia, minerais, hidratação e cuidado. Se você conhece alguém que vive dizendo que as pernas estão fracas, que não consegue mais levantar como antes ou que sente medo de cair, compartilhe essa informação. Às vezes a pessoa não precisa de uma receita complicada, ela precisa de uma refeição mais completa, de orientação médica e de pequenos movimentos todos os dias. Fortalecer as pernas depois dos 60 é também fortalecer a independência, a segurança e a confiança para continuar vivendo com mais liberdade.